Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós continuamos fazendo o nosso caminho nesse tempo da Páscoa. E o quarto domingo da Páscoa é dedicado às vocações. É conhecido como Domingo do Bom Pastor. Nós encontramos no Evangelho de João vamos dizer assim, uma alta teologia. João era um grande místico, né? E às vezes tem textos até um pouco difíceis para compreender. Mas apesar disso, João usa alguns recursos catequéticos para compreendermos aquilo que ele está anunciando, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele escolheu os 7 sinais, depois tem uma catequese em torno desses sinais, e também muitas imagens para falar de Jesus. Eu vou lembrar para vocês algumas dessas imagens. Jesus, por exemplo, é o Verbo encarnado, palavra encarnada, é o Cordeiro de Deus, é a água viva, o pão vivo que desceu do céu, a luz do mundo, a porta, a ressurreição, o caminho, a verdade, a vida, a videira. Olha quantas imagens, elas nos ajudam a compreender Jesus. E esse domingo traz a imagem, então, do Cristo, o bom pastor, que era uma profissão muito conhecida na época de Jesus, o mundo pastoril e até nômade. Essa imagem é muito familiar, desde o Antigo Testamento. Ela estava relacionada a Deus, né? Deus é bom pastor. Às vezes o pai, o chefe do clã, o rei, né? O pastor, de fato, né, que tinha essa profissão, ele conhecia o seu rebanho, cuidava, zelava, chamava as ovelhas pelo nome, tinha um relacionamento até afetuoso, né? Quem exercia uma autoridade devia também ter esse comportamento, agir como o pastor das ovelhas, né? O profeta Ezequiel até denunciou os maus pastores. O próprio Jesus, né? Ele fala do pastor e do mercenário, com atitudes diferentes, né? O bom pastor dá a vida por suas ovelhas, né? Ele cuida, né? Jesus é esse bom pastor que cuida de cada um de nós, conhece a cada um de nós, nos chama pelo nome, né? E nos dá aquilo que Ele pode oferecer de melhor, que é a própria vida, o seu amor, o seu perdão. Quando Jesus usa essa imagem, então Ele está falando de algo que é sagrado em nós, que é a nossa vida. Cuidar bem da vida, cuidar bem das ovelhas. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, somos filhos e filhas, criados à sua imagem e semelhança. Da nossa parte, nós somos o rebanho e nós temos que ouvir, né? Ouvir a voz do pastor, ouvir Jesus, seguir os seus ensinamentos, seguir a sua palavra, né? Porque só em Jesus nós vamos encontrar a proteção e o sentido da nossa vida. Veja, irmãos, a igreja ela se aproveitou dessa imagem para falar também da sua evangelização, das atividades. Nós falamos pastoral, né? Pastorais, que é esse cuidado que nós devemos ter com as coisas de Deus, com as pessoas, zelo, carinho. A pastoral é um conjunto de ações pelo qual a igreja procura dar continuidade à missão de Jesus. Evangelizar é a razão de ser da igreja, uma incumbência que ela assumiu do próprio Senhor, né? Por isso que nesse domingo do Bom Pastor, nós rezamos pelas vocações e, de modo particular, pelas vocações sacerdotais. São muitas atividades, nós temos até uma pastoral vocacional, que é animada pelos nossos formadores, por uma equipe de leigos, né, que procura ajudar os nossos jovens, tanto meninos como meninas, a ter uma formação, a ter um discernimento, a tentar descobrir o que Deus quer deles, né? Qual é a vocação de cada um, né? E nesse domingo, uma atividade muito importante é a oração. Oração, rezar pelas vocações, porque a oração é uma condição básica para um bom resultado vocacional. Se você não faz parte da equipe vocacional da diocese, mas você pode exercer essa incumbência de rezar pelas vocações, pedir, não só pelas vocações sacerdotais e religiosas, mas pelas vocações na igreja, também pela escolha que os nossos jovens e adolescentes devem fazer nas suas vidas. Discernir não é muito fácil, né? Então, as verdadeiras vocações, elas brotam
ou estão alicerçadas numa profunda experiência de Deus. E a oração pelas vocações encontra a sua máxima expressão na Eucaristia. Por isso que nas missas desse quarto fim de semana, conhecido como Domingo do Bom Pastor, nas nossas missas nós vamos rezar pelas vocações. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.